Vamos ler aqui a palavra de Deus, que está em Marcos capítulo 2, versículo 5. Esse é o verso que eu quero ler com vocês. Vamos ler juntos? Vamos lá. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Quem foi que teve fé aí? Foi o paralítico que teve fé? Não, foram as pessoas que levaram ele para Jesus curar. Vocês estão entendendo como a tua fé funciona em favor de alguém? De repente você acha que foram eles que tiveram fé. Jesus não olhou para o paralítico nem sabia o que estava acontecendo. Mas os 4 tinham consciência de que eles tinham fé para acontecer aquele milagre ali. Amém? Podemos assentar. Louvado seja Deus. Vocês sabem que quando a gente está nesse propósito da intercessão, que a gente se predispõe a orar por alguém que às vezes nós fazemos a leitura, sabemos que essa pessoa está totalmente desorientada, que ela perdeu o rumo da sua própria vida, e que ele está naquele processo que nós chamamos do eu cego. Quando ele está nesse processo do eu cego, que eu já expliquei para vocês aqui, ele não consegue ver nada com respeito a ele mesmo, ele não consegue nem ver o risco que ele está correndo, quando ele está realmente envolvido e totalmente dominado por esse processo do eu cego. Você fala as coisas para ele, ele ignora aquilo que você fala, porque ele não consegue ver aquilo. Ele está realmente dentro desse processo que a gente chama de eu cego, que eu já preguei para vocês aqui, que são aqueles 3 estágios que a gente fica, né? O eu cego, o eu público, o eu... Qual é o outro eu? O eu... Coloca aí, está rapidinho só para gente entender. Eu já preguei sobre isso para vocês aqui. E aquele estado que a gente fica, esse estado de eu cego é um estado de torpor. Você não consegue ver nada. As pessoas falam: olha, por que está fazendo isso? Ele acha que ele não está fazendo nada, que ele não tem a capacidade de poder ver isso, né? E quando a pessoa está nesse estado de eu cego, ele não consegue ver nada. Você fica do lado de fora fazendo uma leitura da pessoa, do comportamento, das atitudes, das ações que toma, e tudo que você reprova, ele não se acha reprovável exatamente, que ele não está conseguindo ver aquilo. É isso aqui, né? Está aqui, isso aqui é a janela de Johari. É um estudo feito em 1951, se não me falha a memória, que fala exatamente os estágios do comportamento humano, que é esse estágio aqui do eu secreto, o eu desconhecido, que é o eu cego, o eu aberto e o eu cego, né? O eu aberto é aquilo que você permite que todas as pessoas vejam de você, e aquilo que você permite que seja revelado. O eu cego é aquilo que você não sabe de você, que você não consegue ver. O eu secreto é aquilo que você não quer que ninguém saiba sobre você, que são às vezes coisas tão pessoais, tão íntimas, que quando alguém descobre, tem gente até que se mata. Vocês estão entendendo? É o tal do eu secreto, que eu até contei aqui para vocês a história do dia que eu preguei. Falei da história do treinador da seleção alemã, que foi campeão aqui no Brasil, que descobriram que ele tinha um vício. Ele ficou tão empolgado ali vendo o jogo, que uma hora ele se esqueceu de si mesmo e começou a colocar o dedo no nariz e começou a comer meleca. Isso era o eu secreto dele. Talvez isso era a coisa que ele fazia no mais secreto da sua própria vida, e de repente aquele eu secreto se revelou. Tem muita coisa que as pessoas fazem em secreto e que eles não querem que ninguém saiba que acontece aquilo. É um eu secreto. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Existe aquele eu que é o eu desconhecido. É aquele eu que se revela em você no momento de muita pressão, que você para e pensa: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Nem eu sabia que eu seria capaz de tal coisa. É aquela história da pessoa que às vezes tira a vida do outro, e alguém chega: poxa, mas aquele camarada era tão calmo, era tão tranquilo, o que o levou para tirar a vida do seu semelhante? Ele chega e diz: nem eu sabia que eu seria capaz disso. Às vezes uma pessoa que não matava uma mosca, de repente se aflora um eu desconhecido dele, que ele é capaz de matar uma outra pessoa.
Esse estudo é chamado de janela de Johari. Johari é o nome dos dois que descobriram exatamente isso relacionado com o comportamento. Foi uma pesquisa, um estudo feito em 1951, se não me falha a memória. Vocês estão me entendendo? Então, e tem o eu cego, que é aquele que você não se reconhece naquilo que as pessoas cobram de você. Alguém chega e diz: ah, mas você é muito briguento. Eu não sou briguento não, tu está enganado. Ele não percebe isso. Você é cheio de confusão. Eu não sou cheio de... Você é orgulhoso. Eu não sou orgulhoso não. Ele não consegue ver, porque é o lado cego dele, é o eu cego. Eu já falei sobre todo, né? É o eu secreto, o eu desconhecido, o eu cego e o eu aberto. Então, quando você está lutando com uma pessoa que está nesse processo do eu cego, com relação a esse autoconhecimento, é uma coisa tão complicada, sabe por quê? Porque você fala para ele, ele não se reconhece nada daquilo que você está falando. O que você diz para ele que ele é, ele simplesmente chega e retruca na hora, porque para ele não é aquilo que você está falando. E você vê, às vezes, essas pessoas se acabando. Começa a destruir a sua própria vida. E você, fazendo a leitura, fica tentando abordar e tentando ajudar, e a pessoa o tempo todo rejeita, e às vezes fica com raiva de você. Porque acha você chato, acha que você está criando fantasias com respeito a ele mesmo, porque ele não consegue perceber aquilo por conta de estar nesse processo do eu cego. Aí você tem que fazer o quê? Tem que entrar no processo da oração e da intercessão. Começar a interceder pela pessoa. Mas quando você começa a interceder por essa pessoa, parece que nada vai acontecer. Você luta, ora, começa a vir para a igreja e pede pela pessoa, e às vezes você não percebe nenhuma mudança, e você pode ter a sensação que essa oração que você está fazendo por aquela pessoa não vai funcionar. Que tudo aquilo que você está fazendo, você está perdendo tempo. Tem pessoas que desistem, que param de orar, porque eles cansam de orar por alguém que continua sempre agindo do mesmo jeito, que parece que é totalmente insensível, parece que é intocável, e de repente parece que nem Deus consegue tocar da pessoa. E às vezes nós temos geralmente a atitude de desistirmos, quando a Bíblia diz que você tem que ser perseverante, porque nenhuma oração, diz a Bíblia, que volta vazia. E tudo aquilo que você pede e fala para Deus, você espera, porque você está semeando aquela oração em favor de uma questão. E a Bíblia deixa claro que se você planta, você colhe. Diga glória a Deus. Se você está plantando aquela oração, você vai colher. Às vezes tem coisas que você não fica nem vivo para ver os frutos que você colhe. Muitas vezes acontece tudo aquilo que você pediu depois que você já não está nem nesse plano mais. Eu conheci uma irmã que ela orou pelos filhos a vida toda da igreja. O dia que ela morreu, o dia que ela partiu, não demorou muito, todos os filhos mudaram de vida e se converteram. Mas foi o resultado do quê? Da oração. Tem plantas que você realmente planta, não é para você usufruir, mas é para outras pessoas usufruir. E uma das plantas que demora 80 a 100 anos para dar fruto, e quem planta ela, não planta para comer do fruto dela, planta para o neto comer, para o bisneto comer, porque ele não vai ter tempo de comer quando ele planta essa árvore, porque ela só dá fruto depois de 80 e 100 anos. É a tamareira. Vocês sabiam disso? Que ela demora 80 a 100 anos para dar fruto, e dá uns frutos tão bonitos, até mandei, olha, vocês estão entendendo? Mas quem planta essa árvore aí, essa palmeira, não planta para comer do fruto dela, porque nunca dá tempo de comer, porque ela demora 80 anos para frutificar. Mas quando as pessoas plantam lá na região de Israel, eles plantam sabendo que estão plantando para outras pessoas comerem. Diga glória a Deus. Da mesma forma, tem oração que você está fazendo, que parece que não está frutificando, mas vai chegar a hora em que vai frutificar e outras pessoas vão se beneficiar. Por isso você não pode parar de orar. Se você ora por alguém, você não pode desistir. Se você ora por alguém, você não pode entregar os pontos, mas você tem que, acima de tudo, acreditar que na hora certa Deus dá uma resposta daquilo que você está pedindo. Olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum.
Quando Jesus chegava em Cafarnaum, era uma festa. Cafarnaum era a cidade onde ele morava, na Galiléia. Ele morava nessa cidade, a mesma cidade que morava o Pedro e a família do São Pedro. Era lá que ele também tinha a base dele, era lá que ele morava. E ele ia para a Judéia, ia para Jerusalém. Quando ele ia para Jerusalém, ele ficava na casa do Lázaro, mas quando ele vinha para Galiléia, que era o lugar que ele morava, ele parava lá em Cafarnaum. Todo mundo conhecia ele lá. E numa dessas viagens ele voltou e chegou em Cafarnaum. Parece que ele tinha viajado, passado muito tempo lá por lá da Judéia, por outros lugares. Ele chegou. Quando ele chegou em Cafarnaum, o pessoal ficou sabendo que ele tinha chegado. O povo da cidade. Foi todo mundo atrás dele. A casa que ele costumava se hospedar, alguns dizem que a casa era dele. Inclusive, esses dias estava uma discussão na internet, porque um pastor pregou que Jesus tinha uma casa da beira da praia. Porque tem um texto lá que diz que Jesus foi para a sua casa na beira da praia, então o pastor defendia, não, a casa era dele, falando assim, que era a casa de Jesus. Alguns dizem que era, outros dizem que ele falava que ele não tinha um lugar para reclinar a cabeça por conta do tempo que ele não tinha para poder trabalhar, mas eu não acredito que ele possa ter uma casa, por que não? Vocês estão entendendo? Eu sei que ele chegou nessa casa, não sei se era dele, não sei se era do Pedro, mas ele chegou nessa casa e o povo foi todo para lá. Não demorou muito, a casa lotou. A casa ficou abarrotada de gente, porque quando ele chegava, as pessoas queriam ouvir alguma coisa que ele tinha para dizer, que ele tinha para falar. Imagine para vocês que era um privilégio poder ouvir Jesus, ouvir o que ele tinha para falar. Eu acho que a palavra dele era uma palavra que envolvia as pessoas. Por que que envolvia as pessoas? Não era uma palavra igual a minha, igual a sua, mas era uma oratória, uma pregação, uma ministração que era tão poderosa, dada pelo homem que não tinha pecados, como eu, como você, um homem que não tinha falhas, mas um homem que era o próprio Deus da terra. Quando ele falava, algo acontecia na alma e no coração das pessoas. Quem falava isso eram os discípulos. Depois que ele ressuscitou, que ele apareceu no caminho de Emaús para alguns discípulos, que eles convidaram Jesus para comer pão, e eles nem sabiam que era Jesus. Quando Jesus sentou na mesa com eles, diz a palavra de Deus, que Jesus partiu o pão, foi que eles perceberam que era Jesus ressuscitado. Diz a palavra que quando eles olharam, Jesus simplesmente desapareceu, eles não viram mais, e eles falaram, poxa, ele veio conversando com a gente no caminho, como é que a gente não percebeu que era ele? Por isso que quando ele falava com a gente, os discípulos falaram, o nosso coração ardia. Diga glória a Deus. Ele falava e o coração da gente estava ardendo o coração da gente. A gente não percebeu que quem fazia isso era ele. Quando ele falava, o nosso coração ficava ardendo, porque alguma coisa acontecia quando ele começava a falar, e eles estavam sentindo esse ardor no coração, quando Jesus falava com eles no meio do caminho, mas eles não reconheceram Jesus, diz a palavra de Deus. Então, quando Jesus falava, alguma coisa de sobrenatural acontecia que envolvia as pessoas. As pessoas se sentiam tocadas, envolvidas por um poder sobrenatural, por conta de ouvir o próprio Deus, realmente feito homem na terra, falando com os seres humanos. E as pessoas iam atrás dele o tempo todo. Ele chegou na casa, a casa lotou. Era gente para tudo quanto é lado. Não tinha mais espaço para ninguém entrar ali. Aí 4 amigos passaram na porta da casa. Talvez perguntou, o que é que está acontecendo aí? Alguém disse, olha, é Jesus que está pregando aí nessa casa aí. Aí os amigos, é? Ih, rapaz, Jesus está na cidade. Aí falaram, vamos buscar o nosso amigo? Eles tinham um amigo que era paralítico. O amigo era paralítico. E eles se lembraram do amigo. Vamos lá buscar o nosso amigo e trazer para Jesus fazer uma oração nele? E eles foram, pegaram o amigo e trouxeram o amigo deitado na cama mesmo. Criaram coragem, eu acho que cada um pegou do canto da cama e vamos levar ele lá com Jesus. Eles venceram a vergonha, venceram o constrangimento,
Imagine você andar com um sujeito em cima de uma cama, todo entrevado, todo paralítico. Tem gente que ia ficar com vergonha. Tem gente que não gosta de carregar sacola, quanto mais andar com um paralítico da rua em cima de uma cama. Mas eles venceram todos esses obstáculos, né, de serem observados, de serem criticados, de chamarem a atenção, e eles deram um jeito, cada um pegando a ponta da cama, vamos levar esse caboclo lá com Jesus agora, e foram segurando na ponta da cama, e andando pela rua, e quando eles chegaram lá na casa que Jesus estava, a casa estava lotada, eles queriam introduzir a cama lá dentro da casa, mas ninguém arredava o pé, ninguém dava espaço, ninguém foi educado para dizer, passa aqui com a cama, que nada, o pessoal não queria perder o seu lugar, e nem perder a oportunidade de poder conversar com Jesus. E eles pararam, o que a gente vai fazer, rapaz? Ninguém dá espaço. Já sei. Vamos colocar esse doente, nosso amigo, hoje, na frente de Jesus. Bem na frente dele. Sabe o que eles fizeram? Subiram com o doente em cima da casa. Vocês imaginam que trabalho isso deve ter dado? Uma pessoa doente, em cima da casa, em cima da cama também. Naquela época as casas eram assim, ó. As casas judaicas daquela época, todas elas tinham essa escada lateral aí. Eu coloquei 2 casas, eu acho que a outra está mais visível. Apaga a luz aí só para a gente ver um pouquinho, para os irmãos verem aqui como é a casa. Toda casa tinha essa escada lateral, as casas judaicas do tempo de Jesus. Por que elas tinham? Porque os judeus, eles costumavam ter uma laje ali, porque ali eles secavam os grãos da plantação dele. Eles plantavam e todo o grão que eles colhiam no campo, eles colocavam para secar em cima da casa. Por isso que era necessário ter essa escada e ter uma lajezinha com uma brecha, um buraco que dava acesso para a casa bem no meio. Eles se aproveitaram disso, pegaram o doente e foram levando para cima da casa por essa escada e conseguiram colocar o doente na cama em cima da casa. Quando eles fizeram isso, eles abriram um buraco que tinha bem no meio, de ventilação. Quando eles abriram aquele buraco naquela laje, eles pensaram, agora a gente vai colocar essa cama lá no meio da sala, onde Jesus está. Se acredita que eles amarraram corda nos 4 cantos da cama, jogaram o doente no meio e foram soltando a corda com a cama, para a cama chegar bem na frente de Jesus. E aconteceu isso, eles jogaram pelo buraco. Olha como estava o cidadão lá. Estava muito mal, paralítico, doente, todo entrevado, e o pessoal deram um jeito, os 4 lá, e jogaram a cama por dentro do buraco e colocaram bem na frente de Jesus. Quando eles colocaram aquela cama na frente de Jesus, Jesus olhou para o rapaz doente lá e disse, homem, perdoados estão os teus pecados. Foram as palavras que Jesus disse, paralítico. Você está com o pecado perdoado. Por que Jesus falou isso? Jesus queria quebrar todos os impedimentos da vida do homem. E não tem coisa que mais nos atrapalha, mais nos dificulte do que os nossos pecados mesmo, as nossas falhas. A gente não consegue ser perfeito. A Bíblia diz que não há um perfeito nenhum sequer, diz a palavra de Deus. Que todos nós somos dependentes dessa graça, dessa misericórdia. Vocês estão entendendo? E a gente tem que estar o tempo todo confessando, pedindo perdão para estar limpo diante de Deus. E Jesus chegou e já fez o primeiro processo para poder preparar aquele homem para o milagre, para poder limpar ele para o milagre. Jesus disse, homem, perdoados estão os teus pecados. Na casa não tinha só amigo de Jesus, não. Tinha crítico. Tinha os haters, não é haters que a gente chama agora, tinha os haters lá dentro, aqueles que ficam criticando tudo que você fala. Tinha um monte lá, só de olho para ver qualquer coisa errado, para poder criticar você, para poder realmente tirar o mérito daquilo que você possa fazer. Ah, como a gente lida com isso. Deus te dá uma bênção, alguém vem e tira o mérito. Ah, mas também, se não fosse até eu, as pessoas gostam de tirar o mérito daquilo que Deus faz na vida da gente. Vocês estão entendendo? É aquelas histórias que tem, né? E a gente sempre tem essa tendência de tentar tirar o mérito dos outros, né? No futebol, então, como a gente gosta de fazer isso, né? Eu sou fluminense
O Flamengo ganhou esses dias, os irmãos chegaram da igreja, e aí o Fluminense? O Fluminense também estava com o time em reserva. Eu falei para eles assim, isso é tirar o mérito da vitória do outro. Vocês estão entendendo como é que a gente faz? Isso é uma prática muito comum da gente, tirar o mérito. Vocês estão entendendo? E no caso ali, Jesus estava acostumado a lidar com aquela situação de ter o seu mérito tirado. Quando ele curava alguém, que libertava alguém, ele dizia, rapaz, ele libertou, não é porque tem o poder de Deus na vida dele, não, porque tem um demônio mais forte com ele, chamado Beelzebu. Era assim que o pessoal falava, sempre tirando o mérito. Às vezes você vive com isso, as pessoas não conseguem ver o valor que você tem, a qualidade que você tem, o esforço que você tem para poder ter as suas conquistas, e sempre vai aparecer alguém para tentar tirar o mérito. E Jesus convivia com isso direto. Ali dentro tinham pessoas que estavam ali dispostas para tirar o mérito de qualquer coisa que Jesus fizesse. Quando Jesus falou, perdoados estão os teus pecados, aí Jesus olhou, ele é Deus, deu uma passeada no coração de todo mundo e viu que tinha um monte de crítico. Gente que já estava dizendo assim, tá aí, ainda mais essa, quer dizer que ele tem poder para perdoar pecado agora. Porque o povo de falar, só que tem poder para perdoar pecado é Deus. Ele é o Filho de Deus, como diz, é um profeta, agora está perdoando o pecado. E Jesus logo percebeu. Jesus disse, pois é. E vocês me diriam, qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer para você, levanta e anda? Jesus fez a pergunta. Claro que eles iam dizer, é mais fácil dizer porque está perdoado o pecado, que não tem sinal nenhum de que esse pecado foi perdoado. É fácil dizer, como é que a gente vai saber se foi perdoado mesmo, se não existe nada que sinalize que esse perdão aconteceu? E Jesus, pois é, e para que vocês saibam, disse Jesus, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, homem, eu te digo, levanta e anda. Quando Jesus disse levanta e anda, o paralítico levantou, ficou de pé e andou. Diga glória a Deus. Todo mundo na casa ficou, porque é isso? Então o perdão do pecado funciona, ele tem poder para perdoar pecado mesmo, porque o paralítico andou. E Jesus deu aquela cura ali, mas aquela cura só foi possível não por causa do paralítico. Talvez o paralítico nem sabia o que estava acontecendo, nem sabia quem era Jesus, não sabia de nada, ele só sabia que pegaram ele na casa dele e levaram para uma reunião numa casa. Mas quando ele foi levado lá, nós lemos no texto primeiro que Jesus viu a fé de quem? A fé dos 4, diga glória a Deus. Não foi a fé do paralítico, foi a fé de quem estava pedindo pelo paralítico, foi a fé de quem estava lutando pelo paralítico. No caso foram os 4 homens que operaram esse milagre. Está aqui, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus viu a fé dos 4, não foi o paralítico. A fé dos camaradas que acreditaram que aquele milagre ia acontecer na vida do amigo deles. Amém? Assim é com você. Você tem que acreditar que o milagre vai acontecer na vida do teu marido. Você tem que acreditar que o milagre vai acontecer na vida do teu filho. Você tem que acreditar que o milagre vai acontecer na vida daquela pessoa, porque você luta, que você pede, Deus vai operar na vida daquela pessoa por causa da tua fé. Não importa se ele não acredita, não importa se ele não confia, não importa se ele não tem Deus na vida dele, nada importa. O que importa é que você crê, que você ora, que você intercede, que você busca, e Deus honra quando a gente realmente chega diante dele com essa fé, acreditando que vai acontecer. Diga glória a Deus. Isso é um alento para o nosso coração, para a gente saber que a fé funciona também dessa forma. A fé funciona de tal maneira que de repente a pessoa pode não estar nem na cidade, não importa, ele pode estar lá no Japão, mas se você orar aqui, o milagre vai acontecer lá. Por quê? Porque a Bíblia confirma isso. Jesus curou também um filho do oficial do rei, que foi a mesma coisa. Ele foi atrás de Jesus numa cidade e o filho dele estava em outro canto. Ele orou e quando ele chegou lá na cidade, disseram que o menino foi curado na hora em que ele falou com Jesus em outra cidade. Então para Deus não há impedimento de nada. A fé
remove montanhas, disse Jesus. E eu sempre explico que quando a Bíblia diz que a fé remove montanha, não é você pegar literalmente uma montanha zona e mudar ela de um lado para o outro. Isso você pode fazer com um trator, mas Jesus usou esse termo para tentar mostrar para você o que ele queria dizer. Não é literalmente pegar uma montanha e tirar de um lado para o outro, mas quando ele falou montanha que você remove, o sentido era tentar dizer para você que não existe obstáculo que não possa removido da sua vida, se não for através da fé ou com a fé. Não existe obstáculo que possa resistir à sua fé. Porque para o judeu montanha era sinônimo de obstáculo, de impedimento, de algo que estava ali que não deixava você passar para o outro lado. E quando Jesus disse que a fé, do tamanho de um grão de mostarda, você mandaria um monte passar do lado para o outro, é para dizer para você que não tem nada que possa impedir o poder da tua fé. Não tem impedimento, não tem obstáculo, não tem montanha de problema, não tem montanha de atrapalho, nada pode resistir quando você chega diante do teu Deus cheio de fé e ora para Ele e diz: Senhor, me ajuda e remove essa dificuldade da minha vida. Fé em Jesus. Então, nesta noite, você que está aqui, pastor, eu vim orar, ore. Mesmo que você não esteja vendo nada acontecer ainda com respeito às orações que você está fazendo, você deve continuar orando. Por quê? Porque a definição de fé é essa. Essa é a definição da fé. Fé é o firme fundamento de crermos naquilo que nós não estamos vendo. Amém? A Thalita vai colocar para você ver qual é a definição de fé pela palavra de Deus. Viu? Olha só. Achou? Depois acha aquele outro lá, que nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Tem 2 versos que a Bíblia deixa claro que você não precisa ver para acreditar que vai acontecer. Você só tem que crer. Diga glória a Deus. Não precisa ver, porque eu quero ver primeiro. Fé não funciona assim. Fé deixa claro que você tem que crer para você ver depois. E ainda que você não esteja vendo, toma posse e acredita, porque você vai ver se você crer. Diga glória a Deus. Olha só o verso. Ora, o quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de quê? De fatos que não se vê. Amém? Se você está esperando, a fé dá para você essa convicção que você realmente está esperando e que vai acontecer de fatos que você não está vendo. Por quê? Porque essa é a definição de fé. Mas tem mais coisas ainda que falam sobre o que é. Visto que andamos, o quê? E não pelo que vemos. Não é vendo, fé não tem que ver. Você tem que andar pela fé e acreditar naquilo que vai acontecer. E vai acontecer se você crer. Diga glória a Deus. Por quem você está orando? Por que você está orando? Em favor de que você ora? Qual é a solução que você busca? Qual é a resposta que você está atrás? Você não está vendo nada? Não importa, mas creia, é a convicção de fatos que nós estamos esperando. Então que nesta noite Deus possa trabalhar no meu coração, no teu coração, no nosso coração, e que possamos através da fé tomarmos posse daquilo que Deus tem prometido para nós. Amém? Que Deus te abençoe.